Xenofobia significa medo do estranho, porém não se limita só ao medo, pois muitas pessoas que tentam buscar melhores condições de vida em países desenvolvidos sofrem com ações discriminatórias e ódio por parte dos nativos. A xenofobia acontece muito em países europeus, que acabam recebendo muitos estrangeiros vindo de vários lugares do mundo. Um caso muito recorrente nos dias de hoje é o caso da Síria. Homens, mulheres, crianças e idosos vão para países da Europa fugindo da guerra. Porém, ao chegar lá, acabam se deparando com diversas dificuldades. A jornada até a Europa é muito dura. Muitos acabam morrendo por conta das condições precárias das embarcações. E chegando lá, alguns acabam sendo barrados em fronteiras, pois os europeus não permitem a entrada. Eles dizem que esses refugiados lotam os hospitais e as escolas, muitas vezes sem pagar impostos, pois estão ilegais. E isso sim é um problema, que precisa ser solucionado, para que esses imigrantes possam viver em harmonia. A entrada deles deve ser legalizada e controlada, para que ao invés de atrapalhar os sistemas de saúde e educação, esses imigrantes possam contribuir com o país. Os imigrantes também podem contribuir em outro problema europeu, a baixa natalidade. A natalidade síria é considerada alta, podendo assim balancear a pirâmide etária, e aliada à boa educação europeia, pode aumentar a mão de obra qualificada. Outra dificuldade que os imigrantes passam ao chegar à Europa é a questão religiosa. Eles enfrentam uma intolerância religiosa muito grande. Esse problema é muito controverso, pois em alguns países, como a França, é proibido o uso da burca, vestimenta feminina muçulmana que cobre o corpo todo. Já em outros, como uma cidade alemã em que o prefeito quer obrigar o uso da burca para todas as mulheres, mesmo as não muçulmanas. Enfim, o certo seria que o governo europeu legalizasse qualquer ação religiosa e punir qualquer caso de intolerância. O estudante brasileiro Irã Barbosa, de 24 anos, foi vítima de um ataque xenófobo na cidade de Covilhã, a 280 quilômetros de Lisboa, em Portugal. O ataque aconteceu em uma madrugada enquanto ele voltava para casa. Ele achava que queriam perguntar alguma coisa, pois vinham a encontro a ele. Quando se aproximaram, reparou que não os conhecia e, com um soco no rosto, seguido por diversos golpes feitos pelos dois portugueses, que o chamaram de Brazuca, enquanto ele caminhava para sua residência. O estudante levou um soco no nariz de um, enquanto o outro dava outros golpes. Essa não foi a primeira vez que o estudante sofreu com preconceito por ser brasileiro e estrangeiro. Quando criança, por volta dos 6 ou 7 anos, dois vizinhos declaravam ódio e diziam para ele voltar para o Brasil. Daniel Alves, lateral direito e ex-jogador do Barcelona, durante uma partida contra o Villarreal da Espanha, sofreu um ato racista e xenofóbico, e reagiu de uma forma inesperada. Ao cobrar o escanteio, torcedores do time adversário lançaram bananas em direção ao jogador. Porém, Daniel Alves não ligou e pegou uma das bananas e comeu, assim combatendo o ato racista. E em outro caso, no fim de março de 2014, torcedores do Espanhol, outro time catalão, jogaram cascas de banana e emitiram sons de macaco, como forma de desestabilizar os brasileiros que atuavam pelo Barcelona naquele jogo. E mais uma vez, o ato não surtiu efeito. Uma candidata à prefeitura da cidade de Colônia, na Alemanha, foi esfaqueada e gravemente ferida no pescoço. O ataque ocorreu um dia antes das eleições municipais. O agressor disse que esfaqueou Hecker, a candidata, de forma deliberada por razões xenófobas. O homem desempregado foi preso em flagrante. O policial descreveu o crime como um ato político associado ao fato de que a vítima era responsável por cuidar dos refugiados na cidade. Henriette é chefe da Secretaria Municipal de Ações Sociais de Colônia e responsável pelas medidas adotadas recentemente para acomodar os refugiados que têm chegado à cidade. No momento do ataque, ela estava em campanha visitando uma feira local. O ministro do Interior da Alemanha disse em nota que está profundamente chocado com o ato, considerando repugnante e covarde. A chanceler Angela Merkel também repudiou o crime. A chanceler expressou seu choque e condenou o ato, disse a agência France Presse, uma porta-voz do governo. Emmanuel Chidi, um imigrante nigeriano que morava enfermo na Itália,
morreu após ser golpeado com uma barra de ferro quando defendia sua esposa de injúrias racistas. Namdi, de 36 anos, e sua esposa chegaram à Itália após conseguirem escapar de um ataque do grupo fundamentalista Boko Haram em uma igreja cristã na Nigéria, quando morreram seus pais e suas filhas. O casal chegou a Fermo após embarcar em Palermo, na Sicília, depois de uma perigosa travessia do mar Mediterrâneo, vindos da África. Eles viviam com auxílio de entidades religiosas. O caso comoveu a Itália. Segundo a empresa local, o agressor de 34 anos, que foi preso, era um fanático do time de futebol Fermana, e ele era conhecido pela sua violência também.